6 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 6. Você que é novo aqui no canal, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão com o propósito de trazer sabedoria e trazer experiência para os que são inexperientes. Quando você medita em Provérbios, você encontra o caminho do que é justo, correto e honesto e verdadeiro. Por isso que a leitura de Provérbios todos os meses colabora para que você consiga tomar boas decisões na sua vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então você consegue facilmente ler todos os meses esse livro e receber instrução diária para boa tomada de decisões. Hoje é dia 6, vamos ler Provérbios 6. Provérbios 6 começa do versículo 1 até o versículo 5, falando a respeito de como administrar o seu dinheiro. Veja o versículo 1. Filho, você é fiador de alguém? 2. Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? 3. Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. 4. Não durma nem descanse. 5. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então aqui Provérbios, no capítulo 6, fala sobre ser fiador de alguém. Você não deve assumir obrigações financeiras de outras pessoas se você não tem recursos para garantir o pagamento dessa dívida. E também, se você não quiser que as suas riquezas, aquilo que você conquista com o seu trabalho, seja colocado, dado, oferecido a outras pessoas. O assunto fala sobre fiança, mas junto com o tema da fiança vem a questão do empréstimo de dinheiro. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não quando um parente ou um amigo pede dinheiro emprestado. Se a pessoa não administra bem as suas finanças, os seus recursos, e ela vem até você e você faz esse empréstimo, você perde o dinheiro e também perde a amizade, se for um amigo. Se for um parente, você acaba muitas vezes magoado, muitas vezes incomodado, porque você fez aquele empréstimo esperando receber o dinheiro de volta e aquele dinheiro não vai voltar. Então, a recomendação de Provérbios é: não seja fiador de ninguém, não empreste dinheiro a ninguém, não tenha vergonha de dizer não para alguém. Se a pessoa não administra bem os seus recursos ou se ela gasta além daquilo que ela recebe, além daquilo que ela tem, ela vai fazer você de otário. É uma palavra muito dura dizer que você é um otário, mas se há pessoas que não respeitam o outro e elas vivem pedindo dinheiro emprestado que elas já sabem que não vão pagar para que elas possam viver além daquilo que elas podem. Então, que você não seja essa pessoa que não consegue dizer não. Você tem que dizer não. Mas a pessoa está me pedindo dinheiro emprestado porque aconteceu um imprevisto. A pessoa perdeu o emprego. Nesse caso, você deve ser generoso. Aqui em Provérbios, no capítulo 11, vamos aqui no capítulo 11, no versículo 24, está escrito que algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas.
outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Então, Provérbios ensina você a ser uma pessoa generosa. Veja o 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Existe uma lei que Deus colocou sobre a terra. Quando você abre a mão para ajudar o próximo, no momento em que você precisar da ajuda, virá ajuda para você. A generosidade será retribuída, será devolvida. Existe uma promessa de Deus de que quando você é generoso, você fica mais rico. Você fica mais rico espiritualmente, porque você exercita a bondade no seu coração, ajudando o próximo que precisa de você, e você também se torna mais rico, porque no relacionamento com as pessoas elas vão reconhecer que podem contar com a sua ajuda nos momentos difíceis. Agora, a generosidade depende de você dar a outra pessoa aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Porque como você pode dar aquilo que você não tem? Então, a generosidade, ela consiste em estender a mão daquilo que você tem à sua disposição para ajudar alguém que precisa. Voltando aqui para Provérbios, capítulo 6, essa é a primeira parte. Fala sobre fiança, fala sobre o texto fala só sobre a fiança. Mas quando nós fazemos uma meditação a respeito desse texto, ele está falando sobre dinheiro, sobre como você administra a sua riqueza, o seu dinheiro, aquilo que você ganha com o seu trabalho. Não seja fiador de ninguém, também não empreste dinheiro para ninguém, a não ser que a pessoa realmente esteja numa situação difícil, inesperada, e a pessoa estava fazendo a sua parte. Ela não fez nada de errado na administração das riquezas dela, mas houve um imprevisto, então haja com generosidade, estendendo a mão naquilo que você pode, naquilo que você tem. Agora o versículo 6 fala: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. 8. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então, aqui nessa primeira parte sobre os preguiçosos, a Bíblia fala: aproveite bem as épocas boas da sua vida. Tem pessoas que conseguem uma boa colocação, uma boa remuneração, e elas usam todos os seus recursos, gastam tudo e muitas vezes além do que devem. E elas pensam: a vida sempre será assim. Mas, observando a história no longo prazo, existem crises econômicas, existem momentos de prosperidade e momentos em que as coisas não vão tão bem. Então, aqui os versículos 6, 7 e 8 nos ensinam: quando você estiver com força, com disposição, com saúde, aplique-se com todos os seus esforços para juntar recursos para que você possa ter uma vida tranquila no futuro. Aproveite a sua juventude para estudar, para buscar habilidades. Nós lemos Provérbios, capítulo 4, que fala que tudo o que você precisa adquirir é sabedoria. Nós falamos que existe a sabedoria vertical, que é a sabedoria de cima para baixo, de Deus para nós, e de baixo para cima, da nossa busca em oração, leitura da Bíblia e a participação em estudos bíblicos para chegar mais perto de Deus e conhecê-lo mais.
e falamos que tem a sabedoria horizontal. As coisas que você aprende aqui nessa vida, uma língua estrangeira, tocar um instrumento musical, aprender habilidades sobre profissões, coisas que você pode fazer, ampliar negócios. Então busque ter sabedoria horizontal. Sempre busque desenvolvimento de novas habilidades. Você pode pensar, mas isso não é ambição? A Bíblia está orientando em Provérbios que você deve se aplicar no verão. Você deve aproveitar a sua juventude para aprender tanto quanto você puder. Quanto mais sabedoria você tiver, mais facilidade você terá na sua vida. Então o versículo 6 fala: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, no contexto de Provérbios, não é só aquele que não trabalha, que fica o tempo todo de braços cruzados. Preguiçoso é aquele que, tendo chance, tendo oportunidade, não aprende coisas novas. É aquele que é acomodado. No contexto de Provérbios, a pessoa que aprende uma atribuição e ela fica só naquela atribuição e não procura expandir a sua sabedoria, ela é preguiçosa, ela é acomodada. Agora o versículo 9, falando ainda do preguiçoso. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? 10. Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Quantas pessoas ficaram em uma única atividade durante 20, 30 anos e de repente, quando já estavam com mais idade, foram dispensadas e disseram: eu não aprendi outra coisa. Eu só sabia fazer isso. Então elas ficam sem esperança e já sem uma nova oportunidade. Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 11. Aqui em Eclesiastes capítulo 11 diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. 2. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. 3. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Então o versículo 3 está dizendo: você vai empregando seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você recebe o lucro. Versículo 2: você aplica em vários lugares, em negócios diferentes. Você não sabe qual a crise pode acontecer. Versículo 3: quando as nuvens ficarem cheias, você vai receber a chuva. Agora, se uma árvore, ela pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Então, uma crise, alguma coisa que você não espera que pode acontecer no meio do caminho. E aquela crise pode derrubar você se você não estiver prevenido. Versículo 4: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Versículo 5: Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Versículo 6: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então veja que Eclesiastes, aqui no capítulo 11, fala justamente sobre a importância de você desenvolver várias habilidades, procurar vários negócios, ter várias fontes de rendimentos, porque isso traz uma vida tranquila. No meio das crises,
Se um negócio não vai bem, você sabe que tem outra fonte de rendimento. Então você deve aproveitar o verão, que pode representar a juventude, aproveitar o verão, que pode simbolizar uma época em que você está com um grande ganho, com uma grande oportunidade, fazendo aplicações e investindo, economizando, fazendo uma reserva de emergência. As pessoas que ensinam educação financeira sempre orientam que você deve sempre viver com menos do que você ganha e que você deve sempre ter uma reserva de emergência, que é o valor que você usa no mês multiplicado por 3 ou por 6. Você deve ter uma reserva de emergência de 3 meses a 6 meses do seu custo de vida, para que, havendo algum imprevisto, você tenha esse recurso, para que você não caia no desespero. Voltando para Provérbios 6, então aqui essa questão da preguiça, agora nós vamos ler do versículo 12 em diante. O 12 fala que os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. 13. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. Quer dizer que os homens maus, eles ficam combinando como fazer para enganar os outros. 14. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal, e eles espalham confusão por toda parte. 15. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. O texto está dizendo que existem pessoas que projetam o mal. Não fique surpreso se você encontrou pessoas que ficam projetando, criando planos para enganar outras pessoas. Mas fique longe dessas pessoas. Elas podem ganhar uma vantagem e um benefício por um tempo, mas depois elas vão receber o castigo do que fazem. Aqui em Provérbios, no capítulo 24, está escrito que não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Então, não tenha inveja dos maus. Você pode conhecer alguém que engana os outros e que está indo bem, mas isso é algo ilusório. Parece que tudo vai bem. De repente, eles vão tropeçar. Um homem contou um testemunho de que ele era muito rico vendendo drogas. Morava numa mansão, tinha carros importados, mas toda noite ele não conseguia dormir. Quando chegava a noite, ele pensava: polícia, a qualquer momento, pode me descobrir e eu vou perder tudo que eu tenho. Ele viveu durante alguns anos muito bem. Um dia, a polícia bateu na mansão dele, ele foi preso, perdeu tudo que conquistou com o crime e conheceu a Jesus dentro da prisão, pela obra de evangelismo, e ele disse que hoje vive de forma honesta, com simplicidade, mas com segurança. Então, aqui, Provérbios 24 fala: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Versículo 2: eles só pensam em violências, e quando falam é para ferir alguém. Então, versículo 3: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Então, construa sua casa, os seus planos, os seus projetos com honestidade. Fuja dos maus e não tenha inveja deles. Voltando aqui para Provérbios 6, agora no versículo 16 ao 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Então, Deus detesta o olhar orgulhoso. Deus detesta a pessoa que pensa
que sabe tudo, que pensa que não depende de Deus, que pensa, eu posso fazer tudo o que eu quero porque eu sei o que eu faço, eu não dependo de Deus. Deus, ele detesta o olhar orgulhoso. Deus também detesta o olhar orgulhoso porque quando o orgulhoso se coloca acima dos outros, acima do próximo, quando ele olha com aquele espírito de superioridade de que é melhor do que o próximo, ele está dizendo que o outro tem menos valor do que ele, sendo que Deus criou a todos. Deus ama a todos. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, que é o livro do princípio, fala no capítulo 1, no versículo 26, no versículo 27, que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Todos foram criados por Deus. Então, desprezar o outro achando-se superior é algo que Deus detesta. Segundo, a língua é mentirosa porque a pessoa que mente, ela cria expectativas falsas nos outros. Então, ela prejudica outras pessoas. Mãos que matam gente inocente. Mãos que matam gente inocente. Porque Deus ama a vida, ama a bondade. A mente que faz planos perversos. Porque essa mente multiplica o mal entre as pessoas, prejudica os outros. Os pés que se apressam para fazer o mal, aquelas pessoas que têm prazer em se juntar com outros para praticarem o mal. A testemunha falsa que diz mentiras é a pessoa que provoca brigas entre amigos, a pessoa que cria contenda, conflito, disputa, guerra, divisão. Agora o versículo 20. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. 21. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. 22. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. 23. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. 24. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Então, aqui do versículo 20 até o versículo 24, Provérbios 6 fala para prestar atenção nas orientações que você recebe do seu pai e também da sua mãe. O pai e a mãe aqui pode ser o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, pode ser o seu padrasto, a sua madrasta, são as pessoas que amam você, são as pessoas que realmente se preocupam com você. O texto aqui diz: preste muita atenção nas recomendações, nos conselhos, na orientação das pessoas que gostam de você, que cuidam de você. Porque às vezes aparecem amigos que são falsos, pessoas que tratam você com sorriso, com abraço e que, na verdade, querem influenciar você para fazer coisas que vão levar você para o caminho do mal. É isso que esse texto aqui, do versículo 12 até o versículo 15 de Provérbios 6 nos falam, que existem homens maus, que piscam, fazem gestos, que têm pensamentos maus. E muitas vezes esses homens maus, essas pessoas que praticam a maldade, parecem ser boas pessoas, mas todo conselho que leva você para o caminho errado deve ser recusado. Provérbios 6 diz: não siga o caminho dos maus. Como nós lemos lá em Provérbios 24, não tenha inveja daqueles que recebem riquezas enganando os outros. Eles com certeza vão receber o pagamento do mal que praticam. Como aquele homem que disse que ganhou muito dinheiro, comprou uma mansão, tinha carros importados, mas chegou o dia em que ele foi preso. E aqui no texto do versículo 20 até o versículo 24 diz: ouça os conselhos das pessoas que gostam de você, porque isso vai livrar você do mal. Quando eles disserem para você, preste atenção
Você que é solteiro, você que é solteira, quando a pessoa que ama você, que cuida de você diz, preste atenção, será que essa pessoa é para você mesmo? Reflita, pense, escute aquilo que estão falando a você. Agora aqui, no versículo 24, ele está dizendo que os conselhos dos seus pais, das pessoas que gostam de você, vão livrar você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. O texto fala da mulher imoral, mas nós devemos ler isso como a pessoa imoral. Existe também o homem imoral, aquele que faz muitas promessas, que muitas vezes é casado, faz promessas de que vai se divorciar da sua esposa, que vai ficar com aquela mulher, lança promessas e promessas, mas ele está mais interessado em cuidar da família dele e usar a aquela pessoa que acredita nas promessas falsas dele. Existe também a mulher imoral, aquela que corrompe o homem casado, dizendo que, esperando que vai conseguir um relacionamento com esse homem casado que vai tirá-lo da sua casa, que vai tirá-lo da sua família. Então, o versículo 25 diz que muitas vezes a pessoa imoral é uma pessoa que tem uma boa aparência. O versículo 25 fala: não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Versículo 27. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? 28. Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? 29. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. 30. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. 31. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. O 7 aqui, na Bíblia, significa plenitude, significa algo certo. Então aqui a leitura é, porém, se é apanhado, com certeza ele tem que pagar o que ele furtou, o que ele roubou, mesmo quando as pessoas sabem que ele roubou porque ele estava com fome. Ele precisa entregar tudo o que tem. Agora o 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. 33. Ele passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. 34. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. 35. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então aqui o texto faz uma comparação, que uma pessoa pode estar com fome e roubar comida para matar a sua fome. Mesmo tendo uma justificativa plausível, a pessoa estava com fome, então ela estava roubando a comida para cuidar da sua própria vida. Se ela for descoberta, ela vai ter que pagar aquilo que ela roubou, aquilo que ela furtou. Então, muito mais aquele que sem motivo nenhum comete o adultério. Ele com certeza receberá o pagamento por aquilo que ele faz. Porque o ciúme do marido ou da esposa não terá limite no dia da vingança. Você pode pensar assim, mas hoje em dia tem muitas pessoas que cometem o adultério e o marido e a esposa não vão atrás do amante, da amante. Então isso não tem problema. Mas lembre-se que a leitura de Provérbios, ela não pode ser feita de maneira isolada. Você precisa ler Provérbios como um bloco de conhecimentos, de sabedoria, sabedoria que vem de Deus, para que você siga uma boa vida. E ontem nós lemos Provérbios, capítulo 5,
E aqui em Provérbios, no capítulo 5, se você pensou assim, não tem problema, porque eu conheço pessoas que adulteraram e o marido e a esposa não fizeram nada. Só que Provérbios, no capítulo 5, fala aqui no versículo 3: os lábios da mulher imoral, aqui fala da pessoa que é imoral, podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. Versículo 4: porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa comete o adultério, ela perde a sua família e depois ela percebe tudo que ela perdeu. Veja que o versículo 5 fala que a pessoa imoral está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que essa pessoa anda é o caminho da morte. Versículo 6: essa mulher, no caso, essa pessoa, não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. A pessoa pensa: eu posso fazer o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu me preocupo só comigo mesmo, com o prazer do meu próprio corpo. Nós fizemos a leitura de Provérbios 5 ontem e nós lemos que Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 6, fala que o nosso corpo não foi feito para a prostituição. Quando você se entrega para o adultério, quando você se entrega para a prostituição, quando você fala que sai com quem quer, quando quer, como quer, a hora que você quer, você está se separando do corpo de Cristo, porque o projeto de Deus é que o homem tenha a sua mulher e a mulher tenha o seu marido. Vamos ver isso aqui em Gênesis. Gênesis é o livro que fala sobre o começo, como Deus criou o mundo e como ele estabeleceu as regras para a vida nesse mundo. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, você vê que é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Deus criou o homem para ter a sua mulher e a mulher para ter o seu marido, e os dois formam uma só pessoa. Os dois são um. Esse é o mandamento de Deus, esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus. Essa foi a forma como Deus criou as coisas. E nós vemos que tudo que Deus cria, quando nós vemos uma família em que o marido fica com a sua esposa, tem os seus filhos e todos eles são fiéis e criam os seus filhos nos caminhos de Deus, que essa família prospera, fortalece o seu patrimônio, fortalece as suas riquezas, a sua honra e é reconhecida como uma família abençoada. Não é assim que as pessoas olham e dizem que bom que aquela família é uma família que está de pé, uma família que tem honra, uma família que tem riquezas, uma família que tem a bênção de Deus? Ninguém diz que uma família em que houve adultério, em que houve divórcio, em que houve separação, foi uma família bem-sucedida. Sempre que ocorre o divórcio, que ocorre o adultério, ocorrem marcas, ocorrem feridas, ocorrem dores. A pessoa pode até perdoar aquele que foi traído, aquela que foi traída. Mas, na maioria das vezes, você vê as pessoas dizendo: um dia essa pessoa me traiu. Então, Provérbios 6 fala: não adultere, porque o que adultera não tem juízo. Voltando aqui para Provérbios 5 fala muito sobre isso. Sobre: agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Versículo 8: afaste-se desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. A recomendação é: afaste-se desse tipo de pessoa, da pessoa imoral. Não chegue nem perto da porta da sua casa, não chegue nem perto para que você não caia no risco de arruinar a sua vida, de destruir a sua vida, porque o versículo 9: senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. Depois que uma pessoa cai nessa situação,
ela perde a sua honra. As pessoas ficam o tempo todo falando e apontando: essa pessoa adulterou, traiu. E você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Existem até pessoas que não fazem negócio com pessoas que traíram o cônjuge. E o argumento delas é muito simples. Se uma pessoa consegue trair a pessoa com quem ela dorme, não terá dificuldades de trair, trapacear no negócio. Então, a parte final aqui de Provérbios, capítulo 6, é um reforço daquilo que nós já lemos em Provérbios, capítulo 5. Fala sobre fugir do adultério. Fala sobre proteger a sua casa, a sua família, e proteger-se do adultério também é uma forma de você preservar a sua força para manter a fidelidade no seu relacionamento conjugal. Tem muitas pessoas que se envolveram em promiscuidade. Promiscuidade, sair com várias pessoas. Depois, quando elas se casam, elas têm dificuldades em manter o relacionamento. Porque viveram se entregando para muitas pessoas. E depois elas ficam procurando uma pessoa perfeita. Uma pessoa que tenha todas as qualidades das pessoas com quem ela viveu, e não existem pessoas perfeitas. Portanto, fuja do adultério é a recomendação de Provérbios capítulo 6. Essa é a meditação de Provérbios capítulo 6. Então, fazendo um resumo, fazendo um resumo, cuide de como você administra o seu dinheiro. Não seja aquele que assume fiança e faz empréstimo de dinheiro sem critério. Se alguém precisa da sua ajuda, seja generoso, seja generosa. Depois, preste atenção com relação à sua vida financeira. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Procure aprender novas habilidades. Procure ter mais de uma fonte de riqueza, mais de uma fonte de rendimento. Você não sabe quais as crises que podem vir. Aproveite os bons períodos que você tem. Aproveite para que você faça uma reserva de emergência. Faça aplicações, estude educação financeira. Estude como fazer a aplicação dos seus recursos. Depois, fique longe dos maus. Essas pessoas só pensam em praticar o mal. Não tenha inveja delas, como nós lemos em Provérbios capítulo 24, porque a queda delas ocorre de repente. Como diz aqui o versículo 15, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existe um Deus que realiza justiça. Cuide do orgulho, da mentira, não tenha mãos que querem fazer o mal. Não tenha uma mente perversa, fuja dos que praticam o mal. Fique longe da testemunha falsa e procure ser pacífico, unir as pessoas. Deus ama a união. O Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É no meio da união que Deus derrama a sua bênção. O Salmo 133 diz isso. E escute os conselhos das pessoas que amam você, os conselhos do seu pai, da sua mãe, do seu padrasto, da sua madrasta, dos seus avós, dos seus tios, das pessoas que cuidam de você, porque esses conselhos vão livrar você de muitas situações ruins. Reflita e fuja da pessoa imoral. Fuja da beleza, fuja da tentação, desvie os seus olhos da pessoa que coloca os olhos nos seus olhos e que quer levar você para o caminho da imoralidade. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.